o contribuinte às vezes não sabe o quanto danoso é, porque às vezes a dívida primária, ela acaba sendo menor do que a dívida secundária quando você não faz essa declaração aos longos dos anos. Muitas pessoas só percebem, inclusive, que deveriam ter declarado quando o problema chega. Quando está com o CPF irregular, com algum tipo de pendência, está sem certidão na Receita Federal. Às vezes acontece um delay, eles informam depois, e aí você acaba caindo na malha e tem que fazer retificadora. Então, acontece bastante do advogado que tem precatório ou RPV ter que observar quanto é que foi declarado pelos bancos. Hoje Gov é também mais um aplicativo da Receita Federal que está totalmente unificado. É Receita Federal, é INSS. Na verdade, todos os órgãos do governo utilizam o Gov hoje. No administrativo você tem talvez a facilidade, mas quando está tudo muito claro. É como nos benefícios, né? Nos benefícios previdenciários. A gente tem uma jurisprudência própria do INSS, né? Que é diferente da jurisprudência, né, judicial, óbvio. Fala, meu povo, mais um episódio, nosso segundo episódio do Além da Decisão, o podcast que vai muito além do jurídico, além das sentenças, além das súmulas da jurisprudência, especialmente comigo, Diogo Doria, está Rômulo e Marcelo. Isso aí, pessoal, mais nosso segundo episódio. Hoje nós vamos tratar sobre um tema muito palpitante, principalmente nessa época que nós estamos. E aí a gente vai, como o slogan do nosso podcast fala, nós vamos além da decisão, nós vamos além do juridiquês. Fala, pessoal, hoje vamos tratar de um direito real, que é previsto em lei, que poucas pessoas conhecem. Vamos falar hoje sobre a isenção do imposto de renda, quais são os requisitos para ter essa isenção. Vamos falar um pouco sobre a declaração do imposto de renda. Então fique com a gente que vai ser um programa bacana. E hoje nós temos uma convidada super especial. Nossa contadora está com a gente há muito tempo, né? Eu tenho o prazer de dizer que a gente evoluiu junto, né? Nosso escritório, junto com a Prime Contabilidade. E eu queria que ela se apresentasse. Luana, nossa contadora, por favor, fique muito à vontade. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Fiquei muito contente aí com o convite, né? Para a gente estar batendo aqui esse papo sobre imposto de renda. É um prazer estar com vocês, como o doutor Diogo falou. A gente tem uma trajetória aí que se cruzou e cruzou num momento que proporcionou que a gente crescesse junto, né? Nesse mercado. E é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Beleza, Luana. Então, como o Marcelo já tocou no assunto, a intenção é a gente falar muito, né, sobre imposto de renda. É óbvio que a gente vai passar por outras questões contábeis, que aproveitar aqui a presença de Luana para esclarecer algumas dúvidas, né? Não é isso, Romulo? Exatamente. Hoje o assunto é imposto de renda. Obviamente que esse assunto perpassa muito pelo setor contábil, né? Então, nada mais justo do que trazermos uma excelente contadora que, como falou, já está conosco há muitos anos e pode trazer vários esclarecimentos. Estamos aí na porta de encerrar as declarações de imposto de renda, né? E aí a gente pode tirar diversas dúvidas de isenções, sobre como fazer o imposto de renda, documentos necessários para a declaração do imposto de renda. E, obviamente, vamos tratar de algumas ações que nós tratamos no escritório sobre isenções. É importante, né, esse tema, porque muita gente acaba perdendo, tendo seu benefício bloqueado, ou até mesmo não percebe que tem direito a rever os retroativos, né? E tem o direito, mas não consegue enxergar. Então, acho que é importante a gente esclarecer bem esse tema que é para todos os brasileiros, né? Perfeito, Marcelão. Então, Luana, primeiro eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória e aí já emendasse para falar um pouco já do início. O que é imposto de renda? Sim. O tão temido leão, né? O que é que acontece? Então, gente, meu nome é Luana, certo? Sou contadora, formada pela Universidade Federal de Sergipe. Atuo no mercado há uns 14 anos, mais ou menos. Certo? Tenho um escritório próprio com 2 sócias há 10 anos de mercado, a gente acabou de fazer.
É um prazer também falar sobre isso, porque é um dos grandes orgulhos aí da minha vida, a Prime, né? Que é o que a gente batalha diariamente para dar sempre certo. E tem dado, graças a Deus. E esse tema aí gostoso de falar, que é imposto de renda, que é um tema extremamente popular, né? Como o Dr. Rômulo falou, que quase todo mundo faz imposto de renda, né? A gente tem algumas previsões aí de mudança, que pode ser que isso fique um pouquinho diferente aí para os próximos anos, mas pensando em hoje, o imposto de renda ele é muito popular. Porque para a gente ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, um rendimento acima de uns 2.600 hoje no nosso calendário já existe a obrigatoriedade de imposto de renda, ou seja, já tem retenção, então você já está obrigado a declarar. Então acaba que a grande massa tem interesse por esse assunto, né? É de fato uma pauta aí bem popular e bem interessante para a gente estar aqui discutindo. E uma coisa também bacana é que contabilidade e direito andam muito junto, né? A gente se cruza bastante. E o imposto de renda é um desses pontos. É um assunto que desperta muito interesse e dá muito medo também, né? Verdade. Eu passei anos tendo, antes, óbvio, da Prime, mas eu passei anos tendo insônia com imposto de renda, o frio na barriga. A Receita Federal, ela adora fazer isso, né? Tanto que o slogan da própria Receita Federal é o leão, né? É verdade, cria-se um Isso, para causar aquele temor, se você não declarar, o leão vai te pegar, né? Isso é assim, de muitos anos, né? Que a Receita criou essa figurinha, é bem popular também. Essa questão do leão é interessante. Agora, Luana, tem um ponto importante, né? Deixar de declarar é algo negativo. Uhum. Recentemente, a gente teve um cliente que não teve o precatório dele expedido por falta de declaração de imposto de renda. O que acontece com a pessoa que não declara imposto de renda? Então, ela pode ter algumas dificuldades. Muitas pessoas só percebem, inclusive, que deveriam ter declarado quando o problema chega. Quando está com o CPF irregular, com algum tipo de pendência, está sem certidão na Receita Federal. Como você mesmo falou, precisa receber algum valor e não recebe, o saldo fica bloqueado. E aí é nesse momento que tem essa restrição no CPF, vai até a Receita Federal e é bacana, né? Que chega lá na Receita e a Receita diz, procura o contador. Aí a gente gosta dessa parte. Que é o que normalmente acontece. E aí quando a gente verifica, normalmente nem sempre, inclusive, é algo difícil de resolver. Muitas vezes é só porque o rendimento estava dentro do obrigatório e a pessoa não declarou. E muitas vezes por falta de conhecimento. E olha que é um tema que está sempre na televisão, bastante em rede social, que a gente fala muito, e não fala só nesse período. Nesse período, na verdade, a gente fala bastante. Mas é um tema que a gente fala o ano todo. Mas, infelizmente, algumas pessoas ainda não têm acesso. E aí, nesse momento, é quando descobre, né? Que precisa declarar. E aí, uma das penalidades, inclusive, para quem não declarou, é a aplicação de multa. A Receita multa. Quando você estava obrigado e não declara. Tem uma multazinha para pagar. Multazinha bem levinha, né? Mas eu não sei se vocês têm essa impressão, mas assim, eu vejo muito que o nosso público é basicamente aposentado e pensionista, Luana. Sim. E a gente vê muito assim, tipo, o cara diz assim, eu já tô no final da minha vida, eu vou declarar ou vou deixar para lá e aí de repente ele tem uma ação para receber de, sei lá, 100, 200 e tantos mil, porque o aposentado também tem isso, né? Como ele já trilhou um caminho gigantesco, as ações vão normalmente estar saindo com mais frequência. Sim. E aí ele deixa, como o Romulo disse, de receber porque está com o CPF implicado. Então, eu acho que essa já não é só a legislação que impõe, mas a dica da contadora é que declare, não deixe de declarar. E necessariamente precisa do profissional da contabilidade para ajustar Pra orientar. E até mesmo, uma dica que eu dou para quem está ouvindo a gente, é que assim, independente de você estar obrigado ou não, hoje em dia o imposto de renda é uma ferramenta muito interessante, porque ela possibilita que você declare uma renda. Às vezes você é um autônomo que não está obrigado. Um autônomo, assim, de um rendimento até mesmo baixo. Mas o fato de você declarar um imposto de renda já comprova a sua renda. Então, você tem um acesso melhor ao banco, a um cartão de crédito, quem sabe o financiamento. Um consórcio, enfim. De uma maneira geral, o imposto de renda ele é muito importante. O conselho que eu dou é que, independente de estar obrigado ou não, declarem. Eu estava aqui escutando, estava pensando, o que é pior? Não declarar ou declarar e não pagar? Nesse caso, depende. Se o seu rendimento for um rendimento tributável, né? A obrigatoriedade estiver norteando aí sobre o rendimento tributável e no final da sua declaração for dar imposto a pagar,
não declarar vai ser péssimo, certo? Mas se o seu rendimento for um rendimento isento, o não declarar vai ocasionar apenas uma multa. E essa multa ela não é tão alta. Porque a multa apenas por não declaração está em torno aí de R$165, certo? Mas se você tiver imposto a pagar, você vai ter essa multa, mais juros e multa aplicado sobre o imposto a pagar. E aí fica um pouquinho salgado. Aí nesse caso, aí é ruim. Isso é melhor. Luana, para ser bem específico, quanto seria esses juros, essa correção de quem tem o imposto a pagar e não declarou? Porque às vezes o pessoal não entende que realmente alto. É alto. Fora do prazo já se aplica 10% e depois fica correndo a Selic. A Selic é interessante falar também que a Receita Federal ela se acha justa quando ela aplica o seguinte, que a Selic tanto é aplicado no a pagar quanto no a receber. Por exemplo, alguns contribuintes eles têm restituição de imposto de renda, né, que é quando você recebe um determinado valor de volta. Então a Receita Federal ela paga em lotes, em algumas parcelas. Digamos que o seu lote ele fica por último lote. Então mês a mês vai contando uma Selic para você. Então quando você recebe o valor da restituição, você recebe mais a Selic acumulada. A mesma coisa no pagamento, quando você paga imposto, se você for fazer um parcelamento dentro do próprio programa, porque o programa tem essa ferramenta também. Deu R$1.000 a pagar, a gente pode dividir até 8 vezes, mas não é 8 vezes sem juros. Né? É 8 vezes com juros e multa, uma correçãozinha também. Então tem todas essas nuances que são bem interessantes. Isso é interessante você falar porque o judiciário vinha decidindo nessa forma, sempre ponderou, essa discussão de formas de correções, ela é muito antiga dentro do judiciário. Então se ponderou que deveria ter essa reciprocidade. Então vem cá, se você, União, cobra dessa forma determinado tributo, se é pela Selic, se é pelo INPC, os diversas formas de correção. Então, o jurisdicionado, as pessoas, o contribuinte, também vai receber da mesma forma. Então, isso é bacana você ter tocado nesse assunto. Né? O judiciário decidiu dessa maneira e eles vão aplicando isso. Isso virou um precedente da STF, inclusive. Importante a gente esclarecer isso, porque o contribuinte às vezes não sabe o quanto danoso porque às vezes a dívida primária ela acaba sendo menor do que a dívida secundária quando você não faz essa declaração aos longos dos anos. Então, acaba que você vai ter uma dívida gigantesca, sendo que a primária era uma dívida pequena. Sim. Porque correu juros, porque teve esses reajustes e a aplicação da multa. E existem algumas oportunidades também, porque como é que funciona na prática, né? Falando assim, no primeiro momento a Receita ela notifica, ela coloca a sua declaração em malha fina, que é outro nome bem popular, né? Que a gente ouve falar. Malha fina, o que significa? Significa que a sua declaração está com algum tipo de pendência. E aí você tem um prazozinho lá para resolver. E muitas vezes essa pendência também pode ser uma bobagem. Algo que você corrige ali naquele primeiro momento e já sana aquela pendência. Qual é o nosso protocolo lá no escritório? Primeiro a gente declara, depois a gente faz o acompanhamento dessa declaração. Declaração concluída, declaração processada, que significa que ela está ok. E ainda assim, em alguns casos, a Receita ela pode voltar atrás. Então, esse acompanhamento que a gente faz, o pós-IRPF, ele dura ainda alguns meses. Então, vamos imaginar aí que a gente viu uma declaração e está com pendência de malha. Então, eu tenho um prazozinho já para resolver. Retifico a declaração, envio a informação correta e a declaração ela vai para o estágio de processamento novamente. Se tiver tudo ok, vem processada. Se não tiver, mais uma vez a gente vai tendo oportunidades. Então, muitas vezes, o que é que a gente observa? Que até chegar uma notificação, que é quando o contribuinte ele recebe aquela cartinha, né? Que todo mundo tem medo em casa, da Receita Federal. Aquele braço. E aí ele tem um prazozinho curto de 30 dias para resolver. Antes disso acontecer, vem outros estágios, que é justamente onde entra o papel do contador, que é o que a gente faz hoje em dia, mas que a gente vê ainda que alguns profissionais não têm essa habitualidade, mas que é extremamente importante. Então, o que acontece? Quando chega nessa fase final, que o contribuinte já recebeu a notificação, muitas vezes o correio atrasa e já chega bem depois e seu prazo ou nem existe mais ou está extremamente curto, aí você já vai para um outro ponto, você já está
já corre o risco de ter uma multa. E aí a multa ela é severa. Ela é de 50% a 75% do valor. Pesado. E aí fica muito pesado, né? É interessante, Luana, você falar nessas fases, porque normalmente a gente, o público em geral, a ideia é que em 30 de maio entregou a declaração, acabou, né? Na verdade, os contadores, e eu sei isso por conta da Prime lá, que vocês acompanham durante um tempo, e aí às vezes tem uma diligência, tem uma coisa ou outra, precisa de um documento para comprovar. Isso, enfim. E até uma forma de precaver mesmo, porque assim, de constranger nosso cliente, dele tomar um susto, de receber uma notificação em casa, que é algo tão indesejado. Então a gente já faz esse acompanhamento prévio, que é eletrônico, através do ECAC, que é um dos portais da Receita Federal. E aí a gente faz esse acompanhamento, que também é muito semelhante ao acompanhamento que a gente faz das empresas, que é um acompanhamento mensal. A cada mês pode acontecer alguma coisa. Agora, a Receita está com uma novidade bem bacana, que é um selozinho, um selo de bom contribuinte. Ela classifica os contribuintes com algumas letras, A, B e C, A positivo, que significa que o contribuinte está totalmente irregular. Deve estar saindo ainda, deve estar saindo. Triplo A. Totalmente irregular, que ele cumpre com todas as suas obrigações acessórias. Então, é um canal que ele funciona e funciona bem ativamente, de comunicação da Receita Federal com o contribuinte, porque muitas vezes também os clientes chegam através da gente, recebi um SMS da Receita, recebi um e-mail. É muito raro a Receita se comunicar dessa forma. Eu não vou dizer nunca, né, porque vai que... Mas... a gente tem como conferir qualquer tipo de informação através do eletrônico. Então, o que é seguro hoje em dia? É seguro o que está na página oficial da Receita, né? Porque hoje em dia, com tecnologia e com o eletrônico, tudo que é positivo, acaba que também tem alguns pontos negativos. E no nicho contábil, a gente vive muito isso hoje, dessas fraudes. Então, acontece também das pessoas se passarem pela Receita, informar que existe débito. Então... outra dica, consulta sempre o contador para ter certeza desse tipo de informação. E eu acho importante também informar que é um acompanhamento de 5 anos, né? Porque às vezes a fonte pagadora, muitas das vezes, eles não declaram no ano daquele exercício. Já teve casos, eu falo pessoalmente comigo, que foram declarados depois de 4 anos. Então, aquele rendimento tributável. E aí você vai ter que fazer a retificação, incluir e pagar imposto sobre esse valor. Então, assim, às vezes não é por culpa do contribuinte também. Às vezes é a fonte pagadora que não faz a informação correta. Então, é importante esse acompanhamento durante esses 5 anos para não ser pego de surpresa. Os bancos são instituições que eles fazem isso com bastante frequência. Enviam declarações incompletas, depois retificam, porque na verdade tudo é um processo. As coisas estão totalmente interligadas no mundo contábil. Como que funciona? Antes do imposto de renda, antes do período do imposto de renda, existe o período de informação das pessoas jurídicas. Então, é o período que as empresas vão declarar os rendimentos tributáveis dos contribuintes, as empresas que estão voltadas para a parte de dedução, como, por exemplo, a área da saúde, empresas médicas, vão declarar quais foram os pacientes que passaram durante o ano naquela empresa, para que, quando chegar no mês seguinte, que é o mês da declaração de imposto de renda pessoa física, a Receita Federal já tem acesso a todas essas informações. E aí, às vezes, acontece o que o Dr. Marcelo mencionou. As empresas, elas retificam, não enviam as informações corretas, isso acaba prejudicando um pouquinho o contribuinte. Então, é importante estar atento e estar sempre dando uma olhadinha. Então, fica um alerta importante. Golpe não acontece só com o escritório da advocacia. Não. Contabilidade infelizmente também. Não. Então, prestem atenção. Sempre que chegar um SMS ou alguma coisa pouquinho duvidosa, entre em contato com o seu contador. Tem que confirmar. Eu estava aqui, a gente vai conversando, vai escutando Sim. Você, vai refletindo. É uma coisa que acontece muito, que advogado que emite precatório ou RPV, na Justiça Federal principalmente, porque o Banco da Caixa e o Banco do Brasil, eles informam a Receita, e o que o Marcelo falou que acontece, às vezes acontece um delay, eles informam depois, e aí você acaba caindo na malha e tem que fazer retificadora. Então, acontece bastante do advogado que tem precatório ou RPV, ter que observar quanto é que foi declarado pelos bancos que ele recebeu naquele ano. E essa informação, aí a gente estava discutindo isso aqui semana passada,
que a tecnologia chegou muito para o advogado, mas chegou para vocês também. Sim. Principalmente, eu não sei como é a questão interna do escritório, mas a gente tem a vivência também com o ECAC, para um cliente ou outro, que a gente precisa analisar isso. A gente vê que evoluiu bastante, Sim. principalmente a questão do imposto de renda, que hoje pode ser feito inclusive online, né? Antigamente você baixava um programinha, fazia tudo lá, Isso. depois enviava. Hoje você pode Tem a fazer opção online, verdade. diretamente online. E lá, que é a parte que é interessante, já vem cruzada essa informação. Sim. Eu já caí na malha porque a informação do banco era divergente da que eu tinha dado. Aí já bateu vermelho. Sim. Nem foi processado. Tive que Acontece retificar muito isso. mesmo. Hoje em dia, doutor Rômulo, a Receita Federal ela investe muito em tecnologia, o que é muito bom, né? Então, assim, o tempo todo tá lançando ferramentas. Não que essas ferramentas funcionem perfeitamente, tá, gente? Mas lança muito, e aí com o tempo eles vão aprimorando. Inclusive, uma das novidades desse ano sobre imposto de renda é que provavelmente aquele programinha que a gente utiliza para fazer a declaração, ele vai ser descontinuado. Vai ficar só online. Isso. O que é bom, né? Porque online a gente acessa de qualquer lugar. Com certeza. Então a ideia é que isso funcione muito bem, essa plataforma. Então vai deixar de existir o programa, vai passar a ser tudo online. E aí entra essa questão. Hoje lá no escritório a gente tem um procedimento padrão. Eu só faço declaração de imposto de renda com a senha Gov. O que é a senha Gov? Hoje Gov é também mais um aplicativo da Receita Federal que está totalmente unificado. É Receita Federal, é INSS. Na verdade, todos os órgãos do governo utilizam o Gov hoje. Até a assinatura digital você pode fazer pelo tudo- Gov. tudo Bem pelo Gov. bacana. Então, assim, com o Gov, o que é que a gente tem acesso? A gente tem acesso a tudo que a Receita Federal já sabe. Que incrível! Então, assim, isso poupa a gente de muitos problemas, e não só a gente profissional, contribuinte também. Só que muitas vezes o cliente ele não quer disponibilizar, por motivos, enfim. Mas qual é o nosso perfil? Eu só garanto 100% com o Gov, porque eu vou estar de olhos bem abertos. Qualquer podemos dizer informação assim. que ele tenha porventura esquecido, porque Exato. pode ter esquecido É de de lhe passar, responsabilidade do cliente. e já tiver lá no Gov, aí esse problema você não vai ter. Né? Uhum. E muitas vezes... Tem um doutor nívelzinho, né, Luana, do Gov? tem que ser... O Gov, ele é ouro, interessante. prata e Isso. bronze. Mas pra gente ter acesso a essa informação que eu tô falando é a partir do nível prata. O bronze não. Mas aí uma validaçãozinha facial Fácil, resolve rapidinho. Às vezes dá um pouquinho de dificuldade, mas na maior parte do tempo ele funciona bem. Aí o que é que acontece? A gente vê isso diariamente. Digamos assim, que até o momento eu já fiz, sei lá, umas 30 declarações de imposto de renda. 50% das declarações tem divergência entre o documento e o que está declarado. Aí imagine o trabalho que poupa a gente de estar caindo em malha. E muitas vezes a divergência ela é mínima. É um plano de saúde que declarou R$10 a mais. Então você vai entrar com processo por conta disso? Claro que não. Se tá lá 10 a mais, vai ficar 10 a mais. Se tá 10 a menos, vai ficar 10 a menos. Então, são ferramentas que vieram mesmo para facilitar o nosso dia a dia. Quando o cliente colabora, é excelente. Mas quando ele não colabora, a gente não consegue garantir, né, a conclusão 100%. Ô, Luana, eu vou aproveitar para fazer uma provocação, porque há uma mítica, né, grande de que hoje a Receita ela enxerga tudo, né? Ela tem tudo, e você falou aí do avanço tecnológico. É óbvio que o avanço tecnológico traz coisas boas, mas tem também os contras. E eu lhe pergunto, você acha que em algum momento, porque é uma coisa que eu vou lhe dizer, como eu disse, talvez por conta dessa marca que se criou da Receita, de perseguidor e tal, em algum momento a gente vai deixar de declarar imposto de renda? Você acha que a Receita vai chegar a esse momento que a Receita vai ter todos os dados ao ponto de a gente não precisar mais declarar, Né? automatizar? Tomara que não, né, viu? Mas, eu acho possível, sim. Porque eles estão Eu avançando acho possível. bastante, né? E eu acho que esse passo que a Receita Federal está dando pro digital totalmente, de já descontinuar o programa e para a ferramenta totalmente online, já é pensando nisso. Porém, a Receita Federal, ela ainda assim é um pouquinho preguiçosa, porque quantas situações a gente vê no nosso dia a dia, que é aquela coisa. Eu declarei imposto devido. Se você não declara, melhor dizendo, se você não declara, tem multa. E se você declara e tá errado, tem multa. Então, o que deve ser feito, gente? É complicado. A Receita Federal, ela quer sim que a gente trabalhe, ela quer sim receber essa informação da gente. Então, resta aí um pouquinho de dúvida. Eu acho que a título de tecnologia, ela tem capacidade para isso. A fazer uma declaração de maneira automática, de fato, uma autodeclaração. Mas será que é isso mesmo que ela quer?
Eu, na verdade, eu não sei o que vocês acham, mas assim, como eu disse no episódio passado, acho que a tecnologia veio para ajudar, mas ela não dispensa o bom técnico. Então, assim, eu inevitavelmente vou estar sempre com o contador, porque é quem entende, né? Como também acho que a inteligência artificial, Eu concordo. ela evoluiu a um ponto de que ela peticiona, né? Mas você vai deixar de contratar um advogado, você vai estar correndo um risco grande, né? Não sei a opinião do... Você falando assim, a gente tem um entrave legal também. Para isso acontecer, também tem que alterar a legislação, porque existem impostos que a própria Receita ou o ente público, ele vai dizer quanto é. Ele que calcula. Então, vem de lá para cá. Falando de forma ofício, clara. né? Vem de lá, né? De quem vai te cobrar para você. O imposto de renda é autodeclarado. Então, vem daqui para lá. E eles depois, eles vão dizer se está certo ou errado. É como o ITCMD. A gente que diz qual é o patrimônio e quanto é que eu vou pagar. Com base nos percentuais. E aí eles vão lá e fazem análise e diz que se está certo ou não. Sim. Isso é por força legal. Então tem que ter, além da tecnologia, que eu concordo com você, acho que e com Luana, acho que hoje eles têm, porque chega tudo que a gente recebe, chega para eles. Então, a gente que é pessoa acesso jurídica, acesso tem. A gente que é pessoa Mas jurídica, quando a gente faz a declaração. Né? Quando a gente faz a Imagina declaração o da colapso. pessoa jurídica, chega lá para ele dizendo quanto foi que eu recebi da minha empresa. Essa informação ele já tem. Quando chega no banco do precatório, que Marcelo, alguns precatórios acabam saindo no nosso nome, da pessoa física, já chega lá a informação que foi sacado, RPV também. Então, ele só é tratar e dar andamento. Aí tem esses ajustes que precisam ser feitos também. E é como o doutor Diogo mencionou, eu acho que essas ferramentas que vêm surgindo, né, não dispensa o bom profissional. Eu sou uma pessoa, assim, muito tranquila com relação à tecnologia, porque eu acho que o nosso papel, ele sempre vai estar ali. Claro, se você souber se colocar, né, como bom profissional, atualizado, enfim. Mas a ferramenta para facilitar o nosso dia a dia, ela existe desde sempre. Falando aqui na minha área, a contabilidade, o que é que a gente faz além de imposto de renda, né? E rescisão de funcionário. O pessoal gosta, né? Dessa pauta também. Fechar balanço. A empresa tem lá um balanço patrimonial, receita, despesa, gera um resultado, que é onde a gente descobre que tem lucro ou prejuízo. Eu passei a faculdade inteira fazendo isso. Às vezes batia a gente, às vezes não batia, mas enfim, a gente ficava buscando. E dava um trabalho imenso. Para quando você chegar na prática, você descobre que tem um sistema que faz tudo para você. E o nosso papel é lançar. Claro que eu tenho que lançar corretamente, mas quando chegar lá no final que existem saldos que não estão batendo, a tecnologia é tão grande que ela sabe identificar onde você errou. Então, assim, essas ferramentas, elas já existem desde sempre, né? E o nosso papel, ele continua sendo válido e importante. Então, eu acho que isso é uma construção que vai continuar aí, nesse caminho mesmo. Mas o nosso espaço, eu acredito que ele vai se manter intacto enquanto profissional. Sem dúvida, sem dúvida. Para a gente avançar um pouco, Luana, eu queria que você explicasse a diferença da declaração de imposto de renda pessoa física para jurídica. Em tese, por exemplo, a gente fala para muitos advogados, contadores, que são profissionais liberais, e as pessoas têm uma resistência, inclusive, de criar pessoa jurídica e acaba, acho que, tendo um prejuízo maior. Mas que você explicasse sobre isso, para depois a gente falar um pouquinho do que declarar, que eu acho que é importante a gente falar aqui do que declarar, né? E essa questão aí do criar ou não uma pessoa jurídica é algo que vem crescendo bastante também, viu? A gente tem visto um crescimento, assim, por áreas, depende muito do momento, do período, mas o que é que eu observo a título de mercado? Que o mercado está caminhando para a pejotização de uma maneira geral. A PJ, ela quer contratar PJ, e é uma orientação nossa, enquanto contador. Perfeito. Então, assim, se você é profissional, principalmente autônomo, você não entrar nesse nicho da PJ, você vai ficar de escanteio. Ou você vai ter que participar de uma PJ de terceiros e uma fatiazinha do seu rendimento já vai embora, além do imposto, né? Então, uma fatia a mais, porque a carga tributária já é alta. Mas fazendo esse comparativo aí com pessoa jurídica e pessoa física, é uma pergunta muito interessante, porque eu vejo muito isso no nosso dia a dia. A gente fica anunciando, período de imposto de renda, fica na TV o tempo todo. Aí o cliente PJ muitas vezes vem, eu quero fazer a declaração pessoa física e jurídica. Só que assim, pra gente é até um pouquinho cômico. Por quê? A declaração pessoa jurídica é uma construção, a gente faz isso o ano todo. Mês a mês.
né? Um meme interno lá, o cliente. Isso. Diferente da pessoa física, que não tem como fazer uma declaração mensal. A pessoa física, ela é anual. A pessoa jurídica também tem o envio anual. Mas o trabalho, ela é mensal. Mês a mês a gente trabalha e aí chega num determinado prazo, que a depender aí da tributação, vai variar. Mas quando chega no período, a gente envia. Mas é uma informação que nós já temos. Então, na verdade, é só um cumprimento de prazo, de legislação mesmo. Mas o caminho que a gente percorre, ele vem sendo feito mês a mês. Então, são trabalhos bem diferentes, porém, que estão mais uma vez interligados. Porque é um exemplo aqui prático. Hoje em dia a gente trabalha muito para ter o quê dentro das empresas? Para que a gente consiga determinar um lucro. Por quê? Hoje o lucro ele é isento. Então é o caminho que todos os sócios de empresas buscam, né? Até para ter uma economia tributária. Daí o que é que acontece? Trabalhando enquanto PJ, a gente consegue determinar esse lucro. E esse lucro vai em uma declaração que a gente envia antes do período de imposto de renda. Ou seja, mais uma vez, a Receita Federal está recebendo a informação em primeira mão. Porque a sua empresa informou, mesmo que essa empresa seja sua já. Não precisa nem ser de um terceiro. Então, o lucro ele já é informado anteriormente, para quando chegar no período da declaração de imposto de renda, que é o mês seguinte, a Receita já tem acesso e a gente passe essa informação adiante. Então, a ordem cronológica é essa. Primeiro, declaração pessoa jurídica, depois, declaração pessoa física. E em termos de trabalho, não tem nem comparação, porque a pessoa física, além da gente ter aquele período determinado, né? Falando em prazo, que termina agora dia 30/5, a declaração de pessoa física, é um período curto. E como todo bom brasileiro, as pessoas tendem a deixar para o final. E vai indo, então vai afunilando, né? A vida do contador nesse período fica um pouquinho corrida. E aí esse período de imposto de renda acaba trazendo um trabalho maior, extra, né, pra gente, né? É um pouquinho mais trabalhoso. Com a PJ a gente consegue trabalhar com tranquilidade. Então, dos nossos clientes aí, tá todo mundo enviado já, tá, gente? Das PJs. É o que as pessoas falam, é o seguinte, o Brasil rico não é tributado. Por quê? Porque a PJ paga o lucro, divide o lucro e o lucro já foi pago pela PJ. O funcionário recebe da PJ e paga imposto de renda sobre o que ele rendeu. Então, essa é a grande diferença. O prolabore, ele é tributado. Isso, é rendimento tributado. O lucro não é tributado. E tem até um spoilerzinho aí que o nosso ministro da Economia, né, ele já divulgou entre as propostas do governo, que é uma proposta, na verdade, antiga, independente de questão política, mas o que é que está previsto ainda vai para votação, tá, gente? Mas o que é que está previsto? Que o rendimento tributável até R$5.000, ele vai ser isento. O que é, de certa forma, bacana, justo, porque imagine só, hoje você receber aí 2 salários mínimos e você pagar imposto de renda. Aí vem um empresário de renome que o seu maior rendimento está dentro da lucratividade e é isento. Então, acaba que gera, né, de certa forma, essa desigualdade social. Então, qual é a proposta atual do governo para os próximos anos? Que rendimento tributável só acima de 5.000. Então, a classe menos favorecida vai ser beneficiada nesse ponto, certo? E a partir de 50.000 de lucro vai ter tributação. Então, o lucro ele vai deixar de ser totalmente isento. Ele vai começar a ter algumas tributações. Se isso de fato vai ser aprovado ou não, porque ainda vai para a Câmara, para o Senado, né? Então, eu acredito que vai ser aprovado sim, mas vão ter modificações. Porque é o tipo de mudança que mexe muito com muita gente. É grande. Mas e com aí, certeza vamos ver, né? teremos grandes mudanças. Vai ter mudança, até porque outra coisa que a gente já está vivendo é a reforma tributária. A gente já está vivendo porque já foi aprovada, ela já existe. E vai começar a acontecer aí em alguns níveis, em algumas etapas, mas a partir de 2026 a gente já tem mudança aí prevista. Então, lá no escritório a gente já tá vivendo reforma tributária. Os contribuintes, muito provavelmente, vão começar a ouvir de reforma lá pro final do ano que vem, que vai estar no Instagram. Né? Aí vai ser aquele zum. Mas a gente, enquanto profissional, a gente já vem vivendo reforma aí desde o início do ano, já se preparando com cursos, já pensando mesmo em como que a gente vai poder ajudar nosso cliente com essas mudanças. Luana, agora, eu quero que a gente fale sobre o que declarar. Vamos deixar para o final, não sei se você já acha, porque agora eu queria falar sobre as isenções. Sim. Quem é isento?
Porque tem alguma ferramenta que a gente identifique isso? Como é que acontece na prática do mundo contábil? Porque eu acho que a gente pode dar aqui, Marcelo, o Roman pode dar uma visão também do mundo jurídico, como é que a gente atua, mas na visão contábil, como é que acontece as isenções no imposto de renda? Sim, tem alguns itens aí que a Receita Federal ela classifica como rendimento isento, né? Até um itemzinho lá um pouquinho longo. Tem várias coisas que podem ser isentas. Por exemplo, que são bem populares. Bolsa de estudo é isenta. Rescisão, indenização, na sua grande maioria, que está interligada com o jurídico, é isento. Temos também as pessoas que sofrem de moléstia grave, elas têm isenção, desde que cumpram alguns pré-requisitos também. Outra coisa que o Dr. Rômulo acabou falando aqui de maneira indireta é doação. Doação também é isenta, mas isenta para imposto de renda, não para o ITCMD. O ITCMD corre de um lado. É uma pegadinha, né? É uma pegadinha, mas a título do imposto de renda, a doação, ela tá lá no nicho de isentas, mas eu acho que dessas situações aí que eu citei, as mais... lucros e dividendos também são isentos, né? Que é lucro de sócios, também de investimentos. Dessas isenções que eu citei, eu acho que uma das mais populares são as bolsas, né, de estudo, e a questão da moléstia grave, que está bem interligado com a atividade de vocês hoje. Tem uma isenção também que o pessoal ganhou recentemente, precedente da STJ, que é a pensão. Isso, pensão, verdade. Pensão, quem recebe pensão, não é quem paga. Quem paga pode deduzir. Mas quem recebe pensão antes pagava sobre aquele rendimento, obviamente para que as pessoas mais abastadas. E tem até uma novidade sobre esse... É importante frisar, Rom, pensão alimentícia, né? Pensão alimentícia. O pessoal fica... Não é toda a pensão. Isso, é perfeito. Os clientes confundem bastante. Dá confusão isso aí, gente? Dá muita Sou pensionista. Marcelo falou bem, não é pensão do INSS, nem pensão de E uma tem outra previdência novidade privada. acerca dessa pensão alimentícia aí, que passou a ser isento, né? Então as pessoas elas podem recorrer até os últimos 5 anos, desde que saiu a publicação. E outra coisa que quem tem pensão alimentícia não está mais obrigado a declarar imposto de renda. Se quiser declarar... Quanto da pensão, né? Se quiser declarar, ok, mas não tem mais a obrigatoriedade. Só pelo rendimento não tem obrigatoriedade, né? Não, por esse motivo não. Normalmente, quando a gente fala de ação judicial, quem recebe a pensão vai para a conta da mãe, né? Porque é um menor. Normalmente, né? E aí tem outros rendimentos, incapaz, né? Aí acaba que antigamente o contador, força legal mesmo, não era um erro contábil não. Acabava dando essa informação que tinha e o leão ia lá e mordia, tributava e não queria papo. Aí saíram essas decisões e a pensão alimentícia, como bem colocou Marcelo, ela também e também tem a questão da isenção para moléstia grave, né? Que está restrito ali aos aposentados, né? Pensionistas e da reforma. Que muitas vezes também popularmente as pessoas acham que se você tem qualquer tipo de moléstia grave, seu rendimento ele é isento. Mas na verdade não, né? Inclusive a gente vê lá no escritório que acontecem as duas situações, onde a pessoa pode ter um rendimento que é isento e outro não. Existe a moléstia, mas ele tem um rendimento tributável e outro não, porque um não é de origem da aposentadoria, é um aluguel, uma outra coisa, com outra fonte de renda que ele tem ali. Exatamente. Então, Lona, já pegando essa pauta, recentemente teve uma decisão do STF que ela definiu que não precisa do prévio requerimento administrativo para ingressar com as ações de isenção. Sim. Eu gostaria de saber, da sua visão como contadora, o que é que você acha dessa decisão, desse entendimento do STF? Porque, assim, a gente, como advogado, a gente sempre é questionado, né? Que isso pode ser feito via administrativa, que não é necessária a presença do advogado, mas, assim, na prática, né, é o que a gente está tentando buscar aqui, é que tem situações que é necessário um processo judicial, né? Sim. Mesmo sabendo que pode ter o requerimento administrativo, né? A gente não vai excluir o requerimento administrativo, mas há situações que a gente precisa movimentar o judiciário. Sim. Eu gostaria de saber, na sua visão, quais são os casos que você acha que pode já diretamente ir ao judiciário e não precisar de um requerimento administrativo.
Lá no escritório a gente já viveu aí as duas situações. Tem situações que de fato são bem simples, então contabilmente a gente consegue resolver. A gente consegue resolver através de processo administrativo mesmo, interno através do ECAC. Mas tem algumas situações mais específicas que aí já foge um pouquinho do nosso campo de trabalho, né? Onde, por exemplo, assim, quando o cliente ele já possui um laudo, já está ali algo que as informações que a gente precisa, ele já possui, então, na verdade, o direito já existe e ele não está usufruindo. Então, para a gente buscar aquilo ali, é muito simples. Podemos fazer... Tem duas maneiras de fazer. Ou a gente já coloca na declaração de imposto de renda como isenção, vai cair em malha, a gente comprova. Ou então a gente pode... recorrer referente a anos anteriores também, já aconteceu nas duas situações e é o tipo de processo que a Receita Federal não demora muito não para dar retorno para a gente, é até um atendimento bastante satisfatório. Porém, às vezes esses laudos, eles não vêm de uma maneira tão clara para a gente e cabe entendimento. Então aí já foge um pouquinho, então é um momento que a gente já precisa do auxílio do jurídico, então tem que existir um trabalho à parte, né, relacionado ao jurídico, para que depois a gente consiga dar seguimento aí nessa declaração de imposto de renda. É importante frisar que quem vai decidir administrativamente é um funcionário da Receita, né? Então, assim, com relação a laudos, né? Eu percebo muito que alguns entendimentos dentro da Receita é que o laudo médico tem que ser... Da área pública, né? Da área pública, né? E isso a gente sabe que na legislação não existe. E já tem entendimento judicial. Está simulado. Súmula 598 da STJ. Então, assim, é importante a gente ponderar isso, porque a gente sempre é questionado. Não, doutor, mas a gente pode administrativamente fazer com o contador. Pode. A gente não está questionando isso. Pode fazer só, inclusive, né? Quem quiser pode fazer o pedido. A questão é que a gente... Desculpa, Marcelo, mas é que a gente falou antes, né? É o profissional, né? Acho que a contabilidade e a advocacia estão juntos. E a gente já tem a sensibilidade, enquanto profissional, de saber que aquele laudo ali, na via administrativa, ele vai ter uma grande chance de não ser deferido. E mais, às vezes é deferido e às vezes tem uma fiscalização interna, uma auditoria, que vai fazer a reversão dessa isenção e lhe cobrar todo aquele valor que você ficou isento durante aquele período. Então, assim, se há uma dúvida com relação ao laudo, à doença, porque também tem doenças que existe uma discussão se ela é isenta ou não. Eu acho que é importante a gente procurar um profissional, né, e saber realmente qual é o entendimento do judiciário, porque, querendo ou não, o processo, após o trânsito em julgado, ele firma uma decisão ali e não pode ser modificado, a não ser através da ação rescisória, que também tem seu prazo lá de 2 anos. Passou de 2 anos, segurança jurídica, você tem uma segurança de que aquilo ali não vai ser mais modificado. Então, acho que são casos que tem que ser avaliados. Vai ter o caso do administrativo, vai ter o caso do judiciário. Então, é importante que o contribuinte tenha consciência disso. Eu tenho uma pergunta para você, Marcelo, falando nisso aí. Antes eu vou falar um pouco, corroborar com o que você falou. A gente tem uma súmula do STJ e um precedente do STF que tratam desse tema, de isenção de imposto de renda. A súmula, ela diz que você não precisa de laudo de um médico público. Então, um médico privado pode laudar você e esse laudo abusivo, né? Esse laudo bem feito, ele ajuda muito, tanto no administrativo quanto no judiciário. Mas no administrativo você vai esbarrar e vai dizer, não, tem que ser público. E a súmula da STF, ela diz que você não precisa, o Marcelo já falou sobre isso, que você não precisa fazer o pedido administrativo prévio. Se existia essa dúvida, se precisa ou não do prévio. Então, hoje você tem realmente 2 possibilidades. Ou você faz administrativamente, sozinho, ou com contador, ou até mesmo com advogado, e vai aguardar o prazo lá deles e ver o resultado. Você vai fazer judicial, aí você precisa de advogado, e aí a grande diferença que a gente enxerga entre o judicial e o administrativo é a segurança jurídica, porque ali a gente tem uma decisão que é imutável. O Marcelo já explanou sobre isso. Marcelo, eu queria questionar o seguinte, não é um questionamento, mas é realmente uma dúvida.
dentre os motivos de isenção, existe lá uma que é o seguinte: aquele que se aposentou em razão, não em razão, mas aquele que é aposentado, que sofreu de uma doença na seara, doença trabalhista, acidentária, um acidente de trabalho, tal, uma doença advinda do labor, ele também tem direito à isenção. Quais seriam os documentos trabalhistas ali que eu demonstro que ocorreu aquela doença ocupacional? Tem a CAT, né, que é a comunicação de acidente de trabalho, que a pessoa, quando está recebendo esse benefício, a empresa é obrigada a comunicar ao INSS. Caso tenha sido demonstrado na via judicial, ele tem que trazer o processo judicial, né, do auxílio, para que seja comprovado e ser pedido esse pedido de isenção. Então, assim, é bem simples, para ser bem pragmático. Deriva de um acidente de trabalho. Então, você precisa comprovar que existiu esse acidente. Então, a gente comprova como? O documento mais seguro é a comunicação, porque a empresa passa para a autarquia federal, que é o INSS, essa comunicação, que a gente chama de CAT, né? Que é a comunicação acidente de trabalho. Então, você trazendo esse documento, né, para o pedido de isenção, ele vai estar ali bem uma prova forte de que existiu esse acidente. Essa doença ocupacional ou acidente, né? É isso. Romulo, só para lembrar, a súmula o tema do STF é o 1373. Então está em vigor já. Aliás, já foi. É importante também verificar que alguns laudos, o perito, enfim, o próprio técnico que lauda, ele às vezes confunde, né? Foi importante, Romulo, pontuar essa questão do auxílio acidentário, o benefício. Tem alguns laudos que vêm direcionado para o pedido de benefício previdenciário. Isso. Mas não é benefício previdenciário ali. Boa. É isenção, certo? A isenção, ela está lá na lei, né, tributária, não é numa lei previdenciária, né, para fazer um link aqui. Então, assim, o laudo, ele precisa demonstrar aquela doença, né, e não ele ser direcionado para um benefício, né? Então, assim, às vezes o laudo ele está confuso. A gente pega muito esse tipo de laudo. Marcelo, muito bem observado. Eu não sei, Luana, provavelmente acontece com você, porque existe muito essa diferença. Eu, esta semana, inclusive, recebi um que era para isenção de IPVA. Então, é um laudo completamente distinto. E aí a senhora disse, mas passou, eu só estou isenta de IPVA. Eu digo, certo, mas... Que bom! Mas vai imposto de renda, porque no laudo dela, inclusive dizia assim, me lembro, obviamente sem dizer o cliente, mas sinais de doença tal. Sinais, assim, para interpretação, e eu acho que no administrativo, porque a gente tem que pensar... Não existe melhor ou pior, enfim, mas existem diferenças claras, como a gente já colocou aqui, né? No judicial a gente tem uma sentença que ela vai ser transitada de julgado, virar coisa julgada e se torna imutável. No administrativo você tem talvez a facilidade, mas quando está tudo muito claro. É como nos benefícios, né? Nos benefícios previdenciários. A gente tem uma jurisprudência própria do INSS, né? Que é diferente da jurisprudência, né, judicial, óbvio. E na Receita acontece muito isso, né? De a interpretação ser mais literal. Então, se está lá que é sinais, provavelmente vai ser indeferido. Como foi indeferido no judicial, né? Nesse caso, ela teve um indeferimento judicial. E, obviamente, não foi com a gente, ela já veio para mim depois da decisão, vai ter que recorrer. Sim. É interessante você falar, porque... Judicialmente, a lei 7.000 e alguma coisa de 88, que fala sobre as isenções... Ela é... 703, isso mesmo. Ela é taxativa. Então, não está lá no rol, não dá margem para interpretação. A única coisa que a gente tem margem aí para interpretação é o cardíaco. Isso aí, cardíaco é grave. Aí a gente tem a interpretação não da legislação, mas do laudo. Então, o laudo tem que ser claro, lá dizendo que ele é cardiopata grave. E aí vai... Normalmente, quando é cardiopata... vai para um perito judicial para ele atestar que é grave ou não aquela cardiopatia. E a questão do acidente de trabalho, né? Aquele que teve um problema no trabalho, porque você precisa de mais documentos para provar além de um laudo. Eu vi sobre também uma novidade que é uma das mudanças que estão pretendidas aí, que é limitar o valor do rendimento, né, sobre essa isenção.
não ser totalmente, digamos assim, que o contribuinte tem um rendimento de 100 mil. Na proposta, que é né? aquele contribuinte que recebe acima de 20 mil, 20 mil, ele vai ter a isenção até 20 mil. escalonada. Isso. Então, assim, é importante frisar que isso está na lei de Vai isenção. para votação, provavelmente. Agora, isso é uma discussão interessante, porque veja, qual o motivo de existir a lei de isenção para doença grave? O motivo de existir é que você tenha um gasto menor com imposto, e é como se fosse uma doação do governo para que você gaste com o seu tratamento. Aí, então, já que você ganha muito, então você não precisa gastar tanto. Eu acho que é um pouco equivocado essa... Vai desequilibrar o que estava equilibrado, no meu entender. Porque a proposta é essa. A legislação traz a questão da isenção para que a pessoa cuide de sua saúde. Perfeito. E aí, quando você vai... eu ganho 40 mil, mas pode ser que os 40 mil seja gasto para sua saúde. Contraditório, né? Então, e é importante frisar isso, que a isenção, muitas das vezes, ela é muito importante para o contribuinte, né? Principalmente para o aposentado. Então, quando você mexe nessa questão de escalonar a isenção, acho que é um pouco perigoso esse projeto relativo a esse valor acima dos 20 mil, né? Quem tem rendimento acima de 20 mil. Vai inclusive, porque o INSS tem teto, vai inclusive na aposentadoria complementar. Né? Vai Com acessar certeza. a complementar. É semelhante uma isenção que gera bastante confusão no imposto de renda para a gente, né? Que executa, a da faixa de idade, acima de 65 anos. Tem um valor determinado que o idoso ele passa a ser isento. Mas aí o que é que a gente vê muito na prática? O valor é em torno de uns 24 mil reais que gera essa isenção. Aí o que é que a gente vê na prática? Que às vezes o aposentado, né? Ele tem 2, 3 fontes de rendimento. E aí ele não pode se beneficiar dessa isenção em todas as fontes. Mas as fontes são independentes, então uma não sabe da outra. Ela informa. E aí nos informes de rendimento vem os 3 informes e todos com a faixazinha de isenção. Então se a gente for seguir a risca, né? Se a gente for trabalhar como robô e aí volta para inteligência artificial, a gente lança errado. Claro. Então o profissional ele precisa estar atuando e pensando e raciocinando, porque as coisas têm significado. Então a gente só pode se beneficiar de um. Então eu vou lançar lá que de qualquer uma dessas fontes, 24 mil é isento, sim. E os outros 2, no caso de 3, eu vou subir para tributável. E aí vem um problema, porque são rendimentos que antes não foram retidos IR, né? E agora vão passar a ser tributados. E aí dá aquele auê, porque vai lá pra cima, né? O contribuinte que fez 65 anos, que estava contente, passa a ficar triste. Porque muitas vezes as pessoas preferem ter a retenção na fonte do que depois. Porque aí é difícil, né? O contribuinte separar aquele valor. Então, quando chega no momento da declaração que você tem um valor a pagar, já dá tristeza. Falando de tristeza, a gente também tem que falar um pouco da alegria, né? Porque toda vez que a gente consegue diminuir a dor, é algo favorável, né, para o contribuinte. Então a gente tem uma outra demanda que a gente consegue diminuir um pouco a dor de quem paga imposto de renda. Sim, é bom. A pauta é boa. Essa é uma boa pauta. Mas para conseguir isso, ele tem outra dor, porque quem é que pode... Como é que a gente consegue aumentar ali o valor? Quem contribui para a Previdência Complementar, Sim. ele pode pegar esse valor da contribuição e jogar lá como para diminuir o valor, né, da base de cálculo do imposto de renda dele. Aí quem tem contribuição extraordinária, e Diego pode falar aí melhor alguns exemplos de aposentados com contribuição complementar que tem contribuição extraordinária, a gente tem conseguido, via judicial, o administrativo não vai conseguir, mas via judicial, pegar esse valor da extraordinária e somar o valor da contribuição complementar ordinária para deduzir um pouco o imposto de renda. E tem sido bem favorável essas decisões. É bem interessante, Romulo, falar nisso, porque as pessoas, eu digo porque a gente trabalha, né, Marcelo, com o público de aposentados da Petrobras, e as pessoas confundem muito o que é a contribuição extraordinária, né? É preciso que se entenda que quem tem esse benefício, ele contribuiu não só com o regime público, né, o regime da Previdência Social, do INSS, como também contribuiu para um fundo de pensão. Esse fundo de pensão ele é privado, ele vai capitalizando o recurso para depois devolver em determinado momento para o cidadão.
E quando esse fundo, os planos de previdência complementar, eles entram em déficit, aí entra o chamado equacionamento, né? O fundo ele é obrigado a equacionar o déficit para poder continuar pagando aquele benefício. E aí entra a malfadada contribuição extraordinária, que tem essa questão de, inclusive, a discussão de alíquota, né, de imposto de renda. Ela foi, na verdade, está até suspenso esses processos, porque está se discutindo no STJ, em razão de alguns recursos repetitivos, se ela, inclusive, se esse valor de contribuição extraordinária, ele incide imposto de renda ou não. Meu entendimento é que vai incidir imposto de renda, mas a gente pode deduzir o imposto de renda. Esse é um entendimento dentro pessoal. Da faixa permitida, né? Isso. Que são os 12%. A ação é para que o valor da contribuição extraordinária não incida imposto de renda. Eu acho que é um pouco forçoso, porque a lei ela diz que tem que demais, incidir, né? mas você pode deduzir ela. Inclusive, esse é o entendimento da TNU. A TNU já afirmou esse entendimento, de que você vai incidir imposto de renda sobre aquele valor, porque você recebe, mas você vai poder deduzir no imposto de renda. Luana, estamos chegando no final. Eu queria, obviamente, agradecer. Mais uma vez, repito, né, nossos escritórios são aí irmãos, porque a gente iniciou... E olha, que é interessante, que a gente iniciou com um escritório de contabilidade grande aqui na cidade e não teve tanta alegria como teve com a assessoria de vocês, né? A gente vem crescendo junto, como eu disse, graças a Deus, nosso escritório de vocês vem crescendo bastante. E eu tenho uma admiração especial pela sua trajetória. Queria que você ficasse à vontade para agradecer, dizer aí seu @, para que as pessoas possam seguir, fala de sua empresa. E depois eu passo para Marcela e Romulo também para a gente dar um encerramento. Obrigada, doutor Diogo, obrigada, Rômulo, Marcelo. Eu que agradeço o convite de vocês. Fiquei muito contente aí, né, com essa iniciativa do podcast. Algo tão bacana, né, que a gente pode estar batendo um papo de maneira informal sobre pautas assim que muitas vezes assustam as pessoas, mas que está no nosso cotidiano. Então, no meu dia a dia, enquanto profissional, eu gosto muito de trabalhar assim, de uma maneira tranquila, informal, para que o cliente ele fique à vontade em conversar. Eu costumo falar que se for uma dúvida boba, que bom, né? Eu já saberei a resposta. Se não for, a gente busca, tem consultoria, corre atrás, mas é importante que o cliente fique à vontade. Eu acho que muito do sucesso do nosso escritório vem disso, da nossa disponibilidade, né? Com o crescimento, cada vez mais vai ficando difícil, mas existem ferramentas, até porque a gente treina equipe, monta, vão surgindo maneiras e a gente vai indo um pouquinho mais para a parte de gestão. Então, o nosso grande objetivo enquanto empresa hoje continua sendo o mesmo, conseguir atender bem nossos clientes, para que os clientes se sintam em casa, de fato, para conversar, para expor, porque muitas vezes a solução ela está na conversa, mas essa conversa não existe, né? Então, quando o cliente está à vontade, eu acho que a gente consegue aí evitar muitos problemas e, de fato, criar uma relação estreita, que é o que a gente busca. E, graças a Deus, a gente tem conseguido. Fico à disposição para vir aqui mais vezes, viu? Adorei esse papo. Tem muita demanda aí para a gente conversar de contabilidade e jurídico. Com certeza. Gostaria de agradecer, Luana, pela presença. Eu acho que nessa estrada a gente encontra pessoas que vai pavimentando ali e a Prime foi um escritório que a gente encontrou para pavimentar o sucesso do ADV, né? Então, fico lisonjeado. E é muito gratificante pra gente ouvir essas coisas, saber disso de vocês. E feliz por você participar desse projeto que agora já é uma realidade, né? Do Além da Decisão, que a gente fica feliz também da presença de vocês aqui. Luana, muito obrigado. A gente está aí nessa estrada juntos há muitos anos, né? A gente já teve muitas reuniões para discutir questões estratégicas do escritório, imposto, qual é o tipo de tributação, se é simples, se é lucro presumido, se é lucro real. Isso está sendo com essa discussão. Essa pauta gostosa, gente. Essa pauta gostosa. De vez em quando a gente dá uma ratada, vai estar atrás de vocês estão sempre ali disponíveis para nos ajudar. Por isso, não deixem de ter contador, né? Inclusive, se você for pejotizar, vocês vão precisar. Vai lá na Prime. Não dá para fazer sozinha. Vai lá na Prime e pega essa consultoria aí, mês a mês, como ela explicou já. Tem que ser contínuo, né, quando é PJ. E aí, pra gente, assim, esse crescer junto é muito significativo. E esperamos que você retorne aí. Você falou num ponto que a gente também tem batalhado muito, que é um grande desafio.
que é a gestão. Nós Sim. somos advogados, nós somos trabalhados mentalmente É desafiador mesmo, para encarar mas é processos. Bom, é bom. E quando a gente se depara com gestão, é algo que a gente não foi treinado, a gente não foi ensinado, a gente A não gente não estudou. aprende sobre isso, mas é o que vem mudando, viu? Eu tenho recebido aí alguns convites. As universidades hoje elas já começam a falar sobre contabilidade, né? Já começam a falar sobre finanças. Então eu acho que é algo que está caminhando para mudar. E que bom, né? Que eu acho que a gente vai conseguir pegar aí esse profissional recém-formado um pouquinho mais maduro. Perfeito. Então a gente pode se encontrar mais na frente Fica à para falar um disposição. pouco também sobre gestão do escritório jurídico, gestão do escritório contábil. E é isso. Além da decisão, quer tratar sobre vários temas. É isso, galera. Encerramos o segundo episódio. Esse episódio, então, foi, assim, muito gratificante, como vocês viram. Tema espinhoso, mas que a gente conseguiu. E Luana trouxe leveza aí para essa discussão. Fica agradecido por toda a participação de vocês. E a gente se vê no episódio número 3. Aqui, mais uma vez, Além da Decisão.